Então, hoje eu vou apresentar alguns conceitos básicos sobre as Cat Tools em geral e sobre o WordFast Pro, especialmente, e vou mostrar para vocês como baixar e instalar o programa WordFast Pro, como configurar uma memória de tradução, criar um projeto e traduzir um texto utilizando o programa. E aí, durante a tradução, armazenar as suas traduções na memória de tradução, reaproveitar essas traduções anteriores quando houver repetições ou textos semelhantes. Então, esse é o conteúdo de hoje. Vou fazer uma breve introdução primeiro, né? Cat Tools, acho que a maioria já deve estar familiarizado com o termo. A gente costuma usar bastante, mesmo em português, a sigla em inglês, né, para Computer Aided ou Computer Assisted Translation, que seria Cat Tool, numa interpretação mais geral, seria qualquer tradução, qualquer ferramenta para traduzir auxiliado pelo computador. Então, poderia incluir dicionários online, o próprio editor de texto, Word ou algum outro, mas geralmente esse rótulo é usado para um software desenvolvido para facilitar a vida do tradutor, o trabalho do tradutor. A vida nem sempre, né, mas o trabalho dele. Então é um software que tem várias funcionalidades que ajudam o tradutor a agilizar partes do seu trabalho, como a função mais conhecida, que é a de memória de tradução, gestão de terminologia, né, de glossários, controle de qualidade, autocompletamento, tem várias outras funções além da memória de tradução, embora a memória de tradução seja a função mais conhecida. Então, qual que é a diferença entre o WordFast Classic e o WordFast Pro? Muita gente conheceu o WordFast com a cara do WordFast Classic, né? Na verdade, o WordFast teve aquela cara dentro do Word, né, por muito tempo, desde que foi criado em 99 até 2009, quando foi criado o WordFast Pro. O que aconteceu em 2009 foi que se criou o WordFast Pro, que funciona independente do Word, funciona com uma interface própria. Então, aí se renomeou o WordFast, que se chamava só WordFast até então, como o WordFast Classic, e em oposição ao WordFast Pro, ou em complementação ao WordFast Pro. Então, o Classic continuou a ser desenvolvido e o Pro também. Eles são desenvolvidos paralelamente. O Classic funciona como um modelo do Word, então ele funciona a partir de uma série de macros que fazem o Word se comportar de uma maneira diferente, de uma maneira que auxilie o tradutor. O Word é um programa para se escrever textos, né, para escritores e para redatores. E com essa série de macros, o Word adquire comportamentos que o fazem servir para traduzir também. Então, tudo funciona lá dentro do próprio Word que vocês já conhecem. O WordFast Pro tem uma interface totalmente própria, então ele importa o texto dos arquivos que você deseja traduzir, você traduz dentro dessa interface dele e depois exporta o texto traduzido para um arquivo semelhante ao original. O WordFast Classic, então, é uma ótima opção para se traduzir textos, documentos nativos do Word, né, em doc, docx, RTF, TXT, qualquer formato típico do Word, enquanto o WordFast Pro lida com uma série de outros formatos também, para traduzir Excel, PowerPoint, HTML, uma série de outros formatos, arquivos de InDesign, é possível fazer com o WordFast Pro. Então, hoje a gente vai se concentrar no WordFast Pro, que pode ser baixado desse endereço aqui. Você vai baixar
é esse arquivo, WordFast Pro 3.4.1a.exe. Executando esse arquivo e seguindo as instruções do assistente ali de instalação, vocês vão ter o programa instalado para acessar a partir do menu iniciar ou dos atalhos que vocês tiverem criado. Aí, abrindo o programa, ele tem essa cara aqui. Na verdade, essa é a cara da interface dele vazia, né? sem nada aberto. Então, aqui no programa, a gente pode já demonstrar como seria a tradução de um texto. Para traduzir um texto, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um projeto com as configurações, né, de qual memória utilizar, qual glossário, etc. Isso eu faço aqui em File, né, no menu File, onde eu posso criar um projeto novo ou abrir um projeto que já exista no meu computador. Eu vou aqui criar um projeto novo, eu preciso dar um nome para ele, que é só para minha referência, né? Então, eu nomeio aqui de uma forma que eu o reconheça. Vocês podem criar projetos pelo cliente, por área, como preferirem. Eu tenho que escolher aqui Source Target Language, a língua do original e a língua da tradução. Eu vou traduzir do inglês americano para o português brasileiro. Ok. Ele cria o projeto e eu deveria abrir a janelinha aqui para eu escolher uma memória de tradução. Como ele não abriu automaticamente, eu vou clicar aqui em Preferences. Aí aqui eu tenho que criar deixa eu remover essas daqui. Aqui também eu posso criar ou adicionar uma memória de tradução. Eu vou criar uma para a gente agora, então. Eu seleciono onde que ela vai ser salva. Deixa eu ir lá para o nosso curso, para o nosso webinar. Vou salvar aqui numa pasta de memórias de tradução. É uma boa ideia ter uma pasta só para memórias de tradução, assim como uma pasta só para glossários, etc. E é uma boa ideia também dar um nome padrão, sempre utilizar um padrão para dar nome para essas memórias. Então, por exemplo, WFTM, para indicar que é uma memória do WordFast. Tá? Isso aqui é uma sugestão de padrão. Os idiomas da memória, de partida e de chegada, e qualquer outra informação que vá ser útil para você reconhecer e identificar essa memória. O nome do cliente, a área, biologia, medicina, engenharia, o que vocês quiserem. Vou colocar aqui treinamento também. Salvo. Tá lá, eu poderia dar um nome simbólico para memória também, para ser exibido ali só no programa, na lista, né, do programa, mas eu prefiro deixar com o mesmo nome do arquivo para não ter dificuldades de lembrar depois. Source, Target Language já estão definidos aqui, a partir do projeto. E tá lá, a minha memória está selecionada, está ativa, né, tem que estar clicado aqui para estar ativa, tá ticado esse quadradinho. Eu poderia marcar aqui como read-only também, se eu tivesse outras memórias. No WordFast você pode usar várias memórias ao mesmo tempo, na mesma tradução. E eu posso marcar algumas como read-only, somente leitura, para que essa memória seja lida, né, seja consultada, mas nenhuma tradução vai ser enviada para ela. Só vai enviar para as memórias que não tiver marcado como somente leitura. Ok? Então, está definida a minha memória, o meu projeto está pronto. Ah, tá, ele não tinha aberto a janelinha porque eu não tinha clicado OK. Abriu. Tá, quando eu dou OK lá na janela do projeto, ele abre aqui para eu configurar a memória. Já configurei a memória de qualquer forma, então OK.
e posso começar minha tradução. Vou abrir o arquivo, clicando aqui no botão Open File. Vou abrir aqui um arquivo. Deixa eu mostrar para vocês como é a cara dele no original. É um texto bem simples, né, para a gente não ter que se preocupar com a tradução em si, poder observar o funcionamento do programa. Está aqui, um textinho simples, com algumas figuras, formatação bastante variada, né, com listas, títulos e subtítulos, negritos em alguns pontos. Então dá para ver bastantes funções do programa aqui. Vou fechar então e mostrar como ele ficou no WordFast Pro. Então olha só, o WordFast sugou, né, tirou todo o texto daquele arquivo e colocou aqui numa tabela para mim, com uma formatação padrão e um segmento embaixo do outro, e à direita eu vou digitar a minha tradução na coluna da Português Brasil aqui. Eu também posso mudar aqui embaixo para visualização no formato texto, né? Semelhante ao do WordFast, horizontal, em que o original fica em cima e eu digito a tradução embaixo. Aí quem está acostumado com o Classic gosta dessa, ou com o antigo Tradus 2007 gosta desse formato, tem essa opção aqui. Mas eu vou usar o default aqui, o padrão em tabela, que é o mais comum para Cat Tools hoje em dia com interface própria, né? A maioria das Cat Tools com interface própria trabalha assim com tabela. Tá, então vou começar a minha tradução. Digito aqui. E pressiono Alt, seta para baixo. Quem já trabalha aí com o WordFast Classic vai conhecer esse comando, né? O Alt seta para baixo, você vai fazer toda vez que termina um segmento para enviar o segmento traduzido para a sua memória. Então, eu digitei ali como criar um documento, com Alt seta para baixo eu gravei isso na memória e passei para o segmento seguinte. No segmento seguinte tem esses códigos aqui entre chaves, né, esse UT1, UT2, UT3, que são tags. As tags servem para memorizar, para codificar a formatação do texto original. Então, como aqui eu vejo tudo numa formatação padrão, né, um tamanho de fonte padrão e sem negrito, sem itálico, sem nada, toda aquela formatação do texto original está codificada aqui nessas tags. Por exemplo, aqui o UT2 e o T3 indicam que aqui o texto começa a ficar sublinhado e aqui no UT3 ele deixa de ficar sublinhado. Usando o mouse dá para ver umas dicas ali sobre do que se trata, né, a formatação, mas algumas são meio enigmáticas, como o T1 aqui tem uma série de configurações que não são tão compreensíveis. Mas no UT2 e UT3 dá para você ver ali underline, né, e barra invertida, não, barra underline, que significa começar e terminar sublinhado. Se a gente olhar de novo lá no texto original, eu fechei. Olha lá, é isso daqui, ó, o Word 2010 está sublinhado. Então, para isso que servem as tags, para manter a formatação. O que eu vou fazer, então? Na minha tradução, eu vou colocar, posicionar nessas tags nos pontos correspondentes, para manter a formatação na tradução também. Isso eu faço com dois comandos, Ctrl Alt, seta para os lados, pode ser para um lado ou para o outro, né, para selecionar qual tag que eu quero. Então, para a direita e para a esquerda, eu vou e volto entre as tags, para selecionar aquela que eu quero, e Ctrl Alt, seta para baixo, para inserir no ponto em que tiver o cursor. Corresponde a esses botões da barra aqui, Next Tag, Copy Tag, Previous Tag,
que, pousando o mouse ali, ele indica que o comando é Alt Shift Left. Mas nessa versão eu testei e não está funcionando o Alt Shift Left. Opa. Ah, tá sim, tá sim. Eu que estava errando, eu estava fazendo Ctrl Shift Left. Não, então o erro foi meu. Então vocês podem usar essa dica de tela aqui, ó, se vocês esquecerem, Alt Shift Right, Alt Shift Left, ou seja, Alt Shift seta para direita ou para esquerda e Alt Shift seta para baixo, selecionam e inserem a tag que você desejar. Então, mas o Ctrl Alt também funciona. Quem tiver acostumado lá com os placeables no WordFast Classic, pode usar o mesmo comando, Ctrl Alt, seta para o lado e Ctrl Alt, seta para baixo. Também funciona. Palavras, nomes próprios e números. Vejam que ele oferece para autocompletar, né? É a função de auto-suggest do WordFast. Ele oferece nomes próprios, links, números para autocompletar quando você começa a digitar. E com Enter ele autocompleta. Alt seta para baixo para ir para o próximo, Ctrl Alt seta para o lado e Ctrl Alt seta para baixo, ou Shift Alt seta para o lado e Shift Alt seta para baixo, para inserir a tag. E aí traduzo normalmente. Olha lá, Microsoft Word ele autocompleta, 2010 também. Feito. Traduzo e Alt seta para baixo. Começar a traduzir, começar a digitar. Ok. Então, até aqui, o que a gente fez foi digitar a tradução e dar Alt seta para baixo. Num texto pouco repetitivo, esse vai ser o feijão com arroz. Só que a cada vez que eu faço isso, eu estou alimentando a minha memória. Então, essa memória aqui já está lá com 6 segmentos, que se um dia aparecerem segmentos semelhantes ou iguais na minha tradução, ela vai me ajudar. É o que acontece aqui no segmento 7. Olha só, ele me coloca em fundo amarelo para indicar que é um segmento semelhante e não idêntico. Ele já insere o que tem na memória, me indica que a porcentagem de semelhança, 90% nesse caso, significa que na minha memória de traduções anteriores, né, hoje, desse próprio texto, ou de dias, semanas, meses atrás, ou anos atrás, eu traduzi uma frase 90% semelhante a essa daqui, e traduzi dessa forma. A frase que eu traduzi naquela época, naquele dia, me aparece aqui embaixo no painel aqui de TM Lookup. Me aparece o original, a tradução, porcentagem, qual a memória em que ela está, quem que criou, quando, que horário, todas as informações aqui embaixo. E as diferenças são destacadas em amarelo, como vocês veem aqui. Nada impede, para quem não trabalha com esse tipo de programa ainda, é importante frisar isso, que nada impede de eu traduzir da forma que eu quiser esse segmento. Eu posso alterar tudo aqui se eu quiser. Apagar e digitar do zero minha tradução. O programa não me obriga a traduzir de novo da mesma forma que antes. Mas, na maioria das vezes, essa informação é útil, né? E na maioria das vezes é possível, é útil, e no caso de textos técnicos, é bastante recomendável traduzir da mesma forma, com a mesma terminologia e tudo mais. E alterar só o que está diferente. É o que eu vou fazer aqui, né? Apagar o simplesmente, botar maiúscula, tirar a pontuação do final,
fazer as alterações correspondentes ao que mudou no original e Alt e seta para baixo. No segmento seguinte, já não tem nada da memória. Aí eu traduzo normalmente inserindo as tags com Shift Alt, seta para o lado e Shift Alt, seta para baixo. O mesmo para o seguinte e para os dois seguintes também. Aí, não, no 11º, ele me encontra de novo uma semelhança na memória. Então, dessa vez, 98% de semelhança. As únicas diferenças, eu vejo aqui embaixo, são a caixa alta e caixa baixa no início da frase e a pontuação final. Então, Shift F3 aqui para mudar para a caixa alta e tiro a pontuação do final. Os dois segmentos seguintes são repetições. Eu já traduzi esse segmento exatamente igual nesse mesmo arquivo. Então ele aparece aqui em laranja, nesse fundo laranja, e aqui me indica que é 100% de semelhança. E lá embaixo aparece como que está na memória. Essa cor laranja indica que é uma repetição nesse próprio documento. Aliás, eu não comentei lá atrás que o WordFast tem esse esquema de cores, né? Quando você começa a editar o segmento, ele fica num fundo rosa. Quando você submete para a memória, o arquivo que já está na memória o segmento que já está na memória fica em roxo. E aí esse laranja indica que é uma repetição do próprio texto. Se fosse uma repetição em comparação com algo da memória de um texto anterior que você traduziu, ele estaria num fundo verde. Ok? Seta para baixo, então, os dois são repetições, eu posso manter igual. E depois continuo traduzindo. Essa aqui é a terminologia do próprio Word, localizado em português brasileiro, tá? Documentos de exemplo, se eu não me engano. Não é documentos, não, é modelos. Ok. Alt seta para baixo. Vejam que o office.com, sendo um link, uma URL, ele também autocompleta. E aqui, meu último segmento. Essa tag aqui eu vou deixar no final, não precisa ficar no meio da palavra, não. Estou terminando meu texto, só para vocês verem, eu vou salvar aqui e mostrar na pasta para vocês. Esse arquivo em que eu estou trabalhando, essa tabela aqui da tradução, é esse arquivo TXML. Quando eu salvo, ele cria aqui na pasta esse arquivo TXML.
É ele que eu vou, se eu parar no meio da tradução para continuar depois, depois eu vou abrir esse arquivo aqui, o txml, para continuar a minha tradução. Tá? Então, o original, o docx original, fica ali, ação e salvo na pasta, ele não é afetado durante a tradução. Okay? No final do meu último Alt seta para baixo, ele pergunta se eu quero voltar para o início. Eu posso voltar para o início e revisar todo o meu texto, usando o Alt seta para baixo, né? Vou passando por todos os segmentos e reviso o meu texto. Um método bastante saudável. Um procedimento bastante saudável para o tradutor. Depois eu posso passar o spell check, a verificação ortográfica, clicando aqui no botão, né, de spell check ou pressionando F7, igual lá no Word. Deixa eu só cancelar e mostrar para vocês. Em editar aqui preferências, vocês têm no editar preferências tem a maior parte das configurações que você pode fazer no WordFast em relação a várias coisas, as traduções, aos glossários, memórias, etc. E aqui eu posso configurar a verificação ortográfica para usar ou o Handspell ou o verificador ortográfico do Office. Eu vou usar aqui o do Office. Aqui também vocês podem marcar a opção para, antes de começar a traduzir, né, marcar essa opção Spell Check as you type, para que enquanto você estiver traduzindo, ele já faça a verificação ortográfica. Não é o que a gente vai fazer agora, a gente vai passar o corretor ortográfico no texto todo, depois de concluída a tradução. Ok. Vamos lá, F7, né? Começar do início, sim. Spelling check complete. Ok. Não encontrou nenhum problema. Depois, como a gente usa muito essas tags, né, e elas são importantes para manter a formatação original, é importante checar no final se a gente não esqueceu de nenhuma tag em nenhum dos segmentos. Para isso, a gente pode utilizar o transcheck, que corresponde a esse último botãozinho aqui, ou o Ctrl Shift Q. As configurações do transcheck estão lá em editar preferências também. Dentro de transcheck. Aqui, olha, dá para marcar várias opções. Eu pretendo mais adiante fazer um webinar sobre o transcheck também. Para checar se o documento está todo, se o segmento está todo traduzido, checar se os números estão lá, todas as tags estão na tradução, várias opções. Vou marcar aqui só para ele controlar tags, marcar o controle numérico também para ver se todos os números do original estão na tradução. Eu poderia marcar aqui Active Transcheck também para ele ir checando durante a tradução, assim como a verificação ortográfica. Mas aqui a gente vai passar o Transcheck no final, já com a tradução pronta. Clico lá no botão, ele processa o arquivo, pergunta se quer iniciar do começo e conclui. Concluído sem nenhum aviso nem erro. Então não tinha nenhum problema com as tags. Feito isso, se eu tiver alterado alguma coisa na revisão, na correção ortográfica ou no transcheck, se eu tiver feito alguma alteração e para garantir, né, caso eu não tenha dado Alt seta para baixo depois de fazer cada alteração, eu posso vir aqui em Translation Memory e selecionar essa opção Commit All Segments to TM, para mandar todas as alterações para a minha memória, para garantir que a minha memória fique atualizada. O comando é Ctrl Alt End. Vocês veem que os comandos de teclado estão sempre disponíveis aqui na interface, sempre indicados junto com os botões, com os menus. Então, eu vou submeter tudo à minha memória, ele diz que está atualizado e que eu posso fechar o documento. Então, só falta agora salvar o arquivo traduzido. Vou lá em File, Save Translated File. Ele vai salvar o arquivo traduzido na mesma pasta da tradução e
ele costuma colocar na frente o código da língua da tradução, PTBR. Você pode mudar esse nome, mas é um padrão interessante, salvar na mesma pasta e adicionando essa informação no nome do arquivo. Salvei, vou abrir lá na pasta, aqui ó, o arquivo traduzido. Cá está, com toda a formatação do texto original. Certo? Então, durante a tradução, eu só tive que me preocupar em manter as tags nos lugares certos, e aí agora o arquivo está com toda a formatação do original. Agora, antes de abrir para as perguntas, vou mostrar mais uma tradução, rapidinho, para vocês verem como funciona para traduzir outros formatos de arquivo no PowerPoint, além do Word. No PowerPoint não, no WordFast Pro. Para isso, eu vou traduzir a minha apresentação do WordFast Classic para a próxima quarta-feira. Eu tenho ela em inglês, vou traduzir para o português. Está aqui, essa daqui. Então eu abro o arquivo do PowerPoint e ele vai fazer a mesma coisa, vai extrair para aqui para a minha Translation Grid, para a minha tabela de tradução, todo o texto do PowerPoint. E a formatação indicada por tags. Eu não precisei agora criar ou selecionar um projeto e nem criar ou selecionar uma memória, porque eu vou continuar traduzindo do inglês para o português. Então, eu posso simplesmente abrir o arquivo e continuar traduzindo. Se eu fosse traduzir entre outro par de idiomas, ou quisesse abrir um projeto diferente porque fosse um cliente diferente, eu poderia vir aqui em File, criar ou abrir um projeto, e em Translation Memory, criar uma nova memória ou selecionar uma memória do meu computador. Não vai ser necessário dessa vez. Aqui nessa tradução dá para usar bastante o Alt Insert, que é um outro comando do programa, para copiar o segmento original. Então, aqui, por exemplo, quando eu tenho muitas tags, quando eu tenho nomes próprios, números no meu original, pode valer a pena eu copiar com Alt Insert e só alterar onde for necessário. Facilita em vez de inserir tag por tag, o nome próprio por nome próprio. Aqui eu traduzo normalmente, coloco a tag. Aqui, ó, o meu nome também, Alt Insert, copia igual. Aqui, com Alt Insert, eu traduzo só o necessário. Aqui vai ficar igual no meu slide, né? Computer Aided Translation. Então, Alt Insert também funciona. E aqui eu traduzo normalmente. E os seguintes também. Controle de qualidade, porque eu estou no Brasil. Controlo aí para o pessoal que for de Portugal. Aqui dá para eu copiar, né? Com Alt Insert. Só trocar aqui. Autocomplete, Auto Suggest, Microsoft Word, Alt Insert.
Uh, Alt Insert, aqui alguns links, posso copiar tudo com Alt Insert e endereços. E o último segmento. Ok? Então terminei, posso revisar, posso passar o corretor ortográfico com F7, ignore, 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 ignore. Sim, ok. Posso passar o transcheck, né, para ver se não pulei nenhuma tag. Ok, também não teve nenhum problema. E pronto, e aí posso mandar atualizar minha memória aqui com commit all segments to TM. Ok, só falta salvar o arquivo traduzido então. File, Save Translated File, e ele vai fazer a mesma coisa, o nome original seguido de PTBR, e na mesma pasta que o original. Tá prontinho. Eu não mostrei o original para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse é o original. Vou mostrar como apresentação. Aí, a minha tradução com a mesma formatação, tudo no lugar correspondente, agora em português. Ok. Então, é isso. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu voltar para a minha apresentação de hoje, que é esta aqui. Então, a gente tinha parado aqui no download, né? Fizemos a demonstração ali da tradução. Aqui tem alguns links que eu vou colar para vocês. O primeiro aqui é para vocês conferirem onde tem a lista dos próximos webinars dessa série, tanto do Classic como do Pro, e nos 3 idiomas. E aqui as minhas informações de contato, meu e-mail, o site da minha empresa, se vocês quiserem entrar em contato com dúvidas ou para fazer um treinamento, qualquer outro motivo. Fico à disposição de vocês para perguntas, então. Marina pergunta se é possível importar arquivos PDF. Sim, Marina. Você vai abrir normalmente aqui, clicando em Open File, e aí você vai poder trabalhar traduzindo e depois exportar como Word. Como sempre, né, PDF, qualquer programa que diga que funciona bem com PDF está mentindo em algum nível. O PDF não é feito para ser editado, né? Não é feito ele é feito só para ser lido, não é para ser mexido. Então a tradução de PDF envolve sempre problemas. Muitos programas dizem que trabalham perfeitamente com PDF, mas em algum grau eles estão mentindo. Mas é possível importar o arquivo em PDF, traduzir e exportar, desde que não seja um arquivo, o PDF morto, né, o PDF imagem, que foi escaneado ou que são só imagens. Mas um PDF normal, daqueles que você consegue copiar o texto dele, é possível importar para o Pro, sim. Cristiano pergunta se é possível alimentar uma memória de tradução com textos traduzidos anteriormente, sem usar o WordFast. Sim, Cristiano, por meio de alinhamento. Você vai pegar os dois arquivos e fazer um alinhamento e gerar uma memória. Isso dá para fazer com o WordFast Aligner, que é possível, que é baixado junto com o WordFast Pro. É possível fazer com o Plus Tools, que é uma ferramentazinha que dá para baixar lá do site do WordFast Classic.
e é possível fazer com uma série de outros programas. Se você pesquisar por Aligner na internet, por memória de tradução, alinhamento, coisas assim, você vai encontrar vários programas que permitem fazer isso. E aí você vai alinhar os dois e gerar uma memória a partir do original e tradução que você fez sem usar o programa. Claudinei pergunta, é possível executar um comando de localizar na interface do WordFast como no Word? Sim, Claudinei, Ctrl F. Ctrl F para localizar. Tá, Tatiana, Giovana pergunta, posso baixar uma nova atualização sem comprometer minha licença instalada? Pode, Giovana. Pelo período de 3 anos de validade da licença, você pode baixar quantas atualizações saírem, né? Sempre que tiver uma atualização, você baixa o programa e seleciona lá a sua licença, vai funcionar normalmente. Depois de 3 anos, você tem que fazer a renovação da licença por um valor bem menor do que o valor da compra, se eu não me engano, 50%. Ok? Pessoal, nosso tempo acabou aqui, acho que não tem mais perguntas. Então, muito obrigado a vocês pela atenção. E quem quiser assistir aos próximos webinars, acompanha lá no link que eu passei, para a gente, e a gente se vê em outros webinars por aí. Obrigado, um abraço, um bom dia para vocês, bom final de semana.